A única certeza que a gente tem sobre as previsões é que 99% delas vão estar erradas. É a única certeza. Se você vê um analista falando assim, pela minha análise aqui, pela minha econometria maluca aqui, minha fórmula louca, eu acho que a inflação vai estar em 3,78 até o final de 2021. Qual é a única certeza que eu tenho sobre essa previsão? É que o cara não vai acertar. É garantido que ele não vai acertar. Você pode apostar dinheiro com ele contra a opinião dele, que se bobear, nem ele aposta a favor da opinião dele. Tá? Eu duvido, eu aposto que ele não aceitaria essa aposta. A gente não tem como imaginar o que vai acontecer com o futuro, né? Porque o mercado financeiro, os investimentos, a economia como um todo, ela depende de comportamentos humanos. Ela é o resultado do somatório de todos os comportamentos de todas as pessoas que estão envolvidas com a economia, com os mercados, ou com aquele mercado, com aquele investimento específico. Tá? E o comportamento humano, ele não é previsível. O que a gente pode fazer é analisar as fragilidades ou as antifragilidades de um determinado sistema, o nível de fragilidade de um determinado sistema, de um determinado investimento. Né? Olhar para um determinado mercado ou para uma determinada empresa e imaginar assim, pô, se acontecer um caos, um crash, se ocorrer um choque externo aqui que possa afetar esse mercado, como que essa empresa se comporta? Será que ela se beneficia ou será que ela se prejudica? Por exemplo, se a gente pega uma empresa muito endividada e acontece um evento de crise, como aconteceu no ano passado, está acontecendo ainda até hoje, na verdade, mas um evento desse, de fechamento de comércios e o choque de oferta, choque de demanda, enfim, tudo isso junto, uma empresa muito endividada, o que acontece com ela? Ela pode vir a quebrar. Então, ela está numa situação muito mais frágil do que uma Apple da vida, um Google da vida, que tem muito dinheiro em caixa. O cara tem bilhões de dólares em caixa. Numa situação como essa, eles podem até se beneficiar da situação. Porque se eu tenho dinheiro em caixa, as empresas ali que estão mais com a corda no pescoço e estão quase quebrando, eu posso comprar elas, por exemplo, se for um concorrente meu, um importante e tal, eu posso comprar muito mais barato do que numa outra situação em que está tudo muito bem, obrigado, entendeu? Além disso também, se os meus concorrentes estão mal das pernas e eu tenho dinheiro em caixa, depois que passar o evento, o choque acontecer, eu vou estar com um maior market share, provavelmente, dentro do meu mercado, né? Eu vou ter uma participação maior no mercado, aqueles clientes que eram do meu concorrente podem vir para mim. Ou seja, isso é um exemplo que eu estou dando aqui de como avaliar o nível de fragilidade de uma economia, de um mercado, de um investimento. Tá? Então, a gente deve evitar fazer previsões ou confiar nas nossas próprias previsões ou nas previsões de terceiros. A gente pode até imaginar que alguma coisa vai acontecer, mas você deve tomar muito cuidado em não confiar cegamente nisso. Tá? Beleza? Como eu disse, né, o comportamento humano ele não é previsível e existe uma diferença, também uma coisa importante se falar aqui, ainda dentro desse axioma da previsibilidade, da previsão, né? Existe uma diferença entre você tomar uma decisão antes do evento acontecer e tomar uma decisão depois do evento acontecer. Tem um conceito que vem do Nassim Taleb, né, mas que é um conceito de investimentos, que é o conceito de opcionalidade. Você deve buscar acumular sempre opcionalidades nos seus investimentos. O que é a opcionalidade? Vou dar um exemplo hipotético aqui. Imagina o seguinte, imagina que um amigo seu manda uma mensagem para você e fala assim, eu vou fazer um encontro aqui, uns amigos na minha casa aqui no domingo, pô, você quer vir aqui? Traz uma cerveja, a gente vai se encontrar e trocar ideia, etc. O que você pode fazer? Você tem duas opções quando alguém te faz uma proposta como essa. Você tem uma opção de falar, pô, fechado, eu vou, pode contar comigo. Ou você tem outra opção, segunda opção, de falar, cara, eu não tenho certeza, talvez eu vá, talvez não. Se eu for, eu te dou uma ligada algumas horas antes. Então, o que acontece? Quando você fala, eu vou com certeza, você está dando certeza, está se comprometendo. Então, nessa visão aqui, você tem a obrigação de ir, e não uma opção. Tá? Você tem a obrigação porque você confirmou. Tá tudo bem que o encontro com amigos tá uma coisa mais leve, assim, mas imagina um casamento, uma coisa mais que o compromisso é muito maior e mais caro, né, digamos assim. Agora, se você falar, talvez eu vá, você não tem a obrigação, você tem a opção, beleza? Qual que é a posição mais confortável? A posição mais confortável é de você ter a opção e não a obrigação. Então,
pode ser que você confirme que vai no dia, cara. Certamente aconteceu com alguns de vocês aqui. Dia no dia você fala, cara, eu disse que ia, mas eu não estou nem um pouco afim de ir. Aí você vai meio que a contragosto, né? O ideal é você falar, cara, eu não sei se eu vou, se você tiver na dúvida, né? Ou se você acha que não vai ter certeza, e você acumular essa opção. Isso que é opcionalidade, tá? E nos investimentos também, quando você tem a visão de não previsibilidade, de você não tentar imaginar o que vai acontecer, tentar prever alguma coisa no mundo da economia dos investimentos, você passa a identificar se um sistema está frágil ou se ele está antifrágil, qual é o nível de fragilidade daquele investimento. E quanto maior ou menor o nível de fragilidade, você vai ter mais ou menos exposição naquele investimento. Isso te permite que você tome decisão depois que acontece o evento, né? Então, existem, por exemplo, até o próprio mercado de opções mesmo, a gente está falando de opção, opcionalidade. No mercado de opções, quando você compra uma opção, você tem a opção de tomar a decisão se você vai comprar ou vender aquele ativo relativo àquela opção depois que acontece o evento. Isso é muito melhor do que você tentar acertar o que vai acontecer antes. Então, busquem se expor dessa forma, beleza?